E nós possamos sair do hoje aqui edificados através da tua palavra, conforme o teu querer, nós pedimos, junto agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Irmãos, a paz do Senhor. Enquanto liga aqui, eu me ajeito, comentar duas coisas com os irmãos. Sobre o que a pastora está falando, né? É uma questão muito, assim, particular de você acreditar que isso é uma cristocidência ou não, mas eu prefiro tratar assim. Essa semana aconteceu uma tragédia ali na Barra Funda, não foi? Caiu um avião e tal, ali na Marquise, e meu fretado passa ali, todo dia. E meu fretado passa ali, geralmente 7h10. A gente sai da Barra Funda às 7 horas. Então é mais ou menos 10 minutinhos para sair do terminal, fazer a curva lá e passar. O avião caiu às 7h20. E aí, é engraçado, eu não sei se o Paulo vai ver isso um dia, mas tem um amigo nosso que mora aqui também na Zona Leste, e ele geralmente se atrasa para pegar esse fretado, e já aconteceu dele atrasar mais ou menos uns 10 minutos. E graças a Deus ele estava de home office nesse dia. Porque se ele atrasa, a gente ia passar ali 7h20, junto com o avião e tudo mais. Coincidência? Pode ser, eu prefiro acreditar em cristocidência. Eu ainda tá carregando um negócio aqui. E uma coisa bem interessante também, o que o Edro estava falando, é a argumentação que alguns teólogos seguem para defender o sono da alma. Né? Eu ainda estará hoje no paraíso, ou estou falando para você hoje que quando eu estiver no paraíso, você vai estar no paraíso comigo. Mais ou menos essa interpretação. O Rodrigo, ele fez uma tese de doutorado baseado só nessa tradução, só nesse trechinho. Deu para ele fazer uma tese de doutorado defendendo essa argumentação, que eles acreditam no sono da alma, né? Que depois que a gente morre, a gente dorme, e depois a gente vai. E alguns outros teólogos, acho que na verdade a maioria acredita que a frase é que hoje nós vamos estar lá. Jesus está falando pro ladrão que hoje estaria lá. Eu gosto de pensar que o destino é o mesmo, independente do período. Então, bom para o ladrão. Se foi naquele momento, ou se ele está dormindo e vai estar um dia, ele tem a promessa que ele vai estar lá, e eu espero que seja essa a destinação de todos nós. Independente do tempo, da forma, ou seja lá o que for. Mas, bom, esse não é o meu assunto de hoje. Eu estou tentando fazer aquela série que eu comentei com os irmãos sobre os 5 solas, de maneira sucinta. Na última vez que eu ministrei, nós falamos sobre somente as Escrituras, que para mim é da onde emana toda a fundamentação da nossa teologia. Seja ela qual vertente dos outros pilares, porque a partir do somente as Escrituras, nós vamos observar todos os outros pilares da nossa fé. Então, a partir do momento que você está convencido que a sua única regra de fé e prática é a Bíblia, ela é a verdade absoluta e nela contém todas as informações necessárias para a sustentação da sua fé, não só da sua fé, de toda a sua vida, de toda a sua trajetória, aí a gente pode partir para discutir os outros pontos. Enquanto você não estiver convencido de que a Bíblia é suficiente, não faz sentido a gente discutir outros assuntos. Não faz sentido a gente colocar em xeque, por exemplo, abrir uma roda teológica e discutir sobre traduções e discutir sobre interpretações, se a Bíblia não é só regra de fé e prática. Então, nós já passamos por essa fase, já superamos. Nós cremos aqui que a Bíblia é nossa regra de fé e prática, ela é absoluta e ela é por si só um milagre de Deus. Naquela aula que nós fizemos lá algumas semanas, nós vimos a complexidade e a magnitude do conteúdo bíblico. São 63 mil conexões em 66 livros diferentes, escritos num espaço de tempo aí de quase 3.000 anos. E existem conexões do primeiro livro com o último livro e por aí vai. Isso, por si só, já é um milagre.
Bom, o segundo tópico, o segundo ponto que nós vamos conversar hoje, que é um ponto elementar, é nossa fé. O pilar se chama sola fide, em latim, que é somente a fé. O texto que eu quero partir a princípio para a gente conversar é Romanos capítulo 1, versículo 17. Eu ia gravar aqui também. Vamos falar de sola fide, o segundo pilar dos pilares da Reforma Protestante. Sola fide, em latim, em português, somente a fé. Vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 17. Está escrito assim, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Segundo as histórias que a gente escuta, foi esse o texto que chamou a atenção de Lutero. Foi esse o texto que fez ele se retorcer à noite e meditar o suficiente para entender que aquilo que ele vivia não era o cristianismo bíblico proposto. Como eu falei, convencidos de que a Bíblia é nosso primeiro pilar e ela é a nossa regra de fé, a gente vem olhar para esse pilar, somente a fé, e entender o porquê que ele é tão elementar, o porquê que ele é tão fundamental. Por quê? Respondendo já, simplesmente porque a fé em Jesus é o elemento primordial para a nossa salvação. Não existe salvação sem ser em Jesus e sem ser pela fé em Jesus. E toda a nossa experiência cristã se dá somente depois da fé em Jesus. Então, quando nós falarmos sobre transformação, sobre revestimento, sobre libertação, sobre unção, sobre dons, seja lá o que for, tudo é posterior à fé em Jesus. Certo? Primeiramente, você tem fé em Jesus e continuamente você desenvolve a sua relação com Ele. Para fundamentar este pensamento, Hebreus capítulo 2, versículo 12, diz uma coisa muito importante sobre a origem da nossa fé. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós somos presenteados com a capacidade de ter fé em Jesus. Então, ser uma pessoa de fé, ter fé em Jesus, também não é um mérito, não passa de graça de Deus. Falaremos de graça em algum momento desses pontos aí. Existem pessoas, naturalmente, com o dom da fé que Paulo relata. Aí estamos falando de uma fé que é sobrenatural, encorajadora e inabalável, que também só pode ser desfrutada depois da fé salvífica que nós temos e encontramos em Jesus. Certo? E aos Efésios, Paulo, que eu acho que é o mestre nesse assunto, ele fala que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, muito bem, Deus nos capacita com a habilidade de crer no seu Filho Jesus. Ele nos presenteia com essa bênção. E aí cabe a nós depositarmos nossa esperança, nossa confiança na realidade que é o sacrifício do seu Filho naquela cruz, para a rendição dos nossos pecados e nossa salvação. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso, mas os 5 pontos que a gente já conversa nas aulas de reforma, e eu estou falando agora, todos começam com somente. Né? Somente tal coisa. O somente pressupõe que existiam outras possibilidades em cima daquele assunto. E não queremos outras possibilidades, queremos somente isso. Faz sentido para vocês isso? Do somente? Por que somente as Escrituras? Porque nós não precisamos de livros auxiliares, não precisamos de textos auxiliares, não precisamos de manuais auxiliares, precisamos somente das Escrituras. Isso é claro?
Porque somente a fé. Somente a fé é a oposição à crença de termos a capacidade, de alguma forma, de contribuir com Deus para a nossa salvação. Não. O único requisito é a nossa fé em Jesus e nada mais. O somente é o oposto a existir alguma forma de conquistar a salvação por força ou mérito nosso. Ninguém, absolutamente ninguém, pode nos ameaçar com tais afirmações. Como, se você não for da minha igreja, você não vai ser salvo. O tal do exclusivismo. Se você não cumprir tais mandamentos, você não vai ser salvo. Se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Se você não fizer tal coisa, você não vai ser salvo. Romanos capítulo 3, versículo 8. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente de obediência de lei. A salvação não vem por nossas obras. Isso é beabá do cristianismo, mas precisa ser lembrado, reciclado e enfatizado. Nós não somos salvos pelo que fazemos para Deus, mas pelo que Ele fez por nós, que foi enviar o seu Filho Jesus. Eu sei que para os irmãos aqui que já são, tanto que a gente estuda junto, já somos juntos aqui, PhD nesses assuntos, né? Nós batemos muito, mas é importante enfatizar, porque existem por aí pessoas fazendo venda casada com o Evangelho. Oferecendo, aceita Jesus, mas frequenta esta igreja, porque essa aqui é que salva. Aceita Jesus, mas também faz um voto com ele aí. Aceita Jesus, mas você não pode... se você cometer um pecadinho... A expressão é errônea, tá? Mas eu vou usar para ficar claro para os irmãos. Se você cometer um pecadinho aí e dormir e por acaso morrer, acabou. Você perdeu sua salvação. É bom entender que se o meu Salvador fosse o Batman, eu poderia ter algum tipo de medo. Mas meu Salvador é Jesus. Então eu não tenho medo. O sacrifício de Jesus é suficiente. Acho que nem dá para usar a palavra mais do que suficiente. Ele é suficiente e ponto. A morte de Jesus foi substitutiva, cumprindo as exigências da lei e satisfazendo a justiça divina. Ponto. E aí entra algumas vertentes de alguns pensamentos que as pessoas carregam, mais uma vez para trazer medo para as pessoas. Eu já comentei isso com os irmãos. As pessoas gostam de usar essa expressão de Deus castiga, de Deus vai pôr a mão, e de que Deus é isso e Deus aquilo outro, como se Deus tivesse prazer em castigar as pessoas. Ah, mas o fulano saiu da igreja e sofreu um acidente. Ai, viu? Foi Deus que deu um acidente para ele, ou a pessoa ficou doente. Não, queridos. O que nós precisamos entender? Toda ira que corresponde a todos os nossos pecados está naquela cruz. Estava naquela cruz. Todo o castigo que nós merecíamos e continuamos merecendo, porque nós continuamos pecando, foi derramado sobre Jesus naquela cruz. Certo? Bom enfatizar que salvação não é por mérito. É um presente divino baseado nessa obra de Cristo que eu acabei de falar. Certo? E a nossa fé nos conecta com essa obra. Não precisamos pagar ou trabalhar para recebê-la. Basta crer e aceitar na oferta de Deus. Amém? Às vezes essa afirmação parece boa demais para ser verdade. Mas ela é boa e é verdade. Nós não precisamos fazer, nós não temos condição de fazer absolutamente nada para compensar, conquistar ou merecer ser salvo. Nós precisamos depositar a nossa fé, crer, e aí é uma coisa muito importante, né? O pastor tinha comentado sobre
a lamentação lá no Salmo sobre ímpios que prosperam, e o pastor fez o comentário daquele grupo de pessoas boas que existem no mundo, mas não reconhecem que não são cristãs. E ainda assim fazem coisas boas e etc, etc, etc. Na minha época de recém, o meu líder, ou minha líder na época, não lembro quem foi, deu um exemplo extremamente simplório, lúdico e bem didático para entender sobre ser bom e não reconhecer a obra salvífica de Jesus. Na época, a Rainha Elizabeth estava viva, por isso esse exemplo vai fazer sentido, tá? Imagina que a Rainha Elizabeth está andando no seu lar, aquele Melino Matarazzo, pensa. E por um acaso ela tropeça e a coroa dela cai. Você, para ajudá-la, vai pegar a coroa para ela, só que você estava pegando o cocôzinho do seu cachorro e sua mão sujou. E aí você vai pegar essa coroa cheia de cocô e entregar para ela. Foi um ato bondoso, mas não é útil para ela ter aquela coroa cheia de cocô, toda suja. Percebe? Então não adianta você fazer um ato bom enquanto você não reconhecer a obra salvífica de Cristo. Por quê? Tudo que você fizer continua maculado, continua sujo, não continua sendo necessário. Percebe? A partir do momento que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, porque nós depositamos a nossa fé e esperança em Cristo, aí eu vou comentar já já, as boas obras que nós fazemos, nós vamos descobrir e entender que estão preparadas para nós. Mas enquanto você não reconhece que você é pecador, que Jesus Cristo veio a essa terra, nasceu como homem, viveu o que tinha que viver, morreu para perdoar os seus pecados, ascendeu ao céu, está à direita de Deus e um dia voltará para nos buscar e julgar toda essa terra, nada do que você faz aqui pode ser a melhor coisa do mundo. Eu estava lendo esses dias que o Bill Gates comentou que vai deixar para os seus filhos apenas 1% do seu dinheiro. Que dá, acho que ele tem 2 ou 3 filhos, eu não lembro. Esse 1% dá 2 bilhões de dólares para cada um. O resto ele vai doar. Maravilha, perfeito. Mas enquanto o senhor Bill Gates, que está doando 99% do seu dinheiro para todo mundo, não reconhecer a obra salvífica de Cristo na vida dele, não adianta. E aí conecta com aquilo que o pastor falou. Como ministrar para essas pessoas que têm tudo? Falta Cristo. Pode ter tudo, mas falta Cristo. Contar uma coisa para vocês. Na verdade, lembrar de um fato que amarra muito esse pensamento. Lá em Atos 16, tem a história de Paulo e Silas sendo libertos da prisão. Certo? Terremoto, as cadeias se abrem, todo mundo, ninguém se mexe, e o carcereiro, por saber do problema que ele ia ter na cabeça dele, ele iria se matar. E aí, Paulo impede o carcereiro, tem aquela conversa, e aí no versículo 30, o carcereiro leva eles para fora e pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo foi: creia em mim e você será salvo. Tá certo isso? A resposta de Paulo foi: crê lá na igreja que eu estou indo e você será salvo. A resposta do Paulo foi: creia no calvinismo e você será salvo. Creia no arminianismo e você será salvo. Creia no pré-tribulacionismo, no pós-tribulacionismo, enfim, e será salvo. A resposta, curiosamente, está no plural. Eles. Então, provavelmente, Paulo e Silas falaram a mesma coisa para o carcereiro. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Então, a nossa salvação é dada apenas pela fé em Jesus e nada mais. Certo? Apesar que, como eu falei, é um assunto batido, mas como o assunto é somente a fé, eu preciso enfatizar esse ponto aqui. E agora vai ficar registrado e gravado o que nossa igreja acredita. E aí, o que eu preciso fazer agora? O que nós precisamos fazer? Muitas pessoas aí se autodenominam naturalmente pessoas de fé. E aí, quando você vai ver, é fé no Padre Inciso, é fé não sei o quê, é fé num trevo de 4 folhas, é fé numa
numa ferradura e por aí vai. Certo? Então, eu só quero caracterizar, e por favor, eu não estou fechando esse assunto, estou dando algumas pinceladas de característica, só para ficar claro o aspecto, o tipo de fé que nós estamos falando aqui. Fé que não é apenas conhecimento intelectual, certo? Saber que Deus existe ou crer que Deus existe não é suficiente para a nossa salvação. Nós conhecemos bem, Tiago diz, no seu texto do capítulo 2, que até os demônios creem e tremem. E nem por isso o demônio vai ser salvo. Não é pelo fato de crer ou temer a Deus. Perfeito? Fé salvadora, fé salvífica, não é temporária. Muitos, infelizmente, só buscam a Deus ou só recorrem a Deus nos momentos de necessidade. Mas quando a necessidade passa, a fé passa junto. Isso não é o tipo de fé que leva à salvação. Isso traz também o que nós estávamos conversando na última aula. Existem pessoas que têm um encontro com Cristo ou que frequentam a igreja e não nasceram de novo. Tem pessoas que estão agarradas a uma necessidade. E aí eu vou só fazer uma pincelada de um ex-professor meu de teologia que disse uma coisa bem dura para uma aluna. Nós estávamos numa sala mista, né, e uma irmãzinha perguntou por que ela orava já há 20 anos pelo marido dela, e o marido dela não se convertia. E o René, na época, falou que ele não sabia exatamente, mas ele deixou uma dúvida no ar. Eu falei, irmã, às vezes, essa sua necessidade é aquilo que faz você dobrar o seu joelho. Se Deus salva seu marido, você continuaria buscando nas madrugadas? Continuaria levantando para orar? Ele, obviamente, não esperou uma resposta dela. Mas, às vezes, assim como Paulo, existe um espinho na carne que nos faz nos dobrar para orar. A verdadeira fé é exclusiva em Cristo, então não adianta a gente tentar fazer venda casada da salvação ou ter uma salvação achando que a gente acredita em Jesus e mais 500 e outras coisas. Não é esse tipo de fé que salva. É a fé exclusiva em Cristo. É a fé que confia plenamente em Jesus e na sua obra, e principalmente sem depender dos meios próprios. Lá em Atos está escrito no capítulo 4 que não há salvação em nenhum outro nome além de Jesus Cristo. A fé salvadora não busca alternativas, mas descansa unicamente na obra de Jesus e na sua redenção eterna. Vocês podem dizer amém para isso? Amém. Agora, para deixar esse assunto amarradinho, eu espero que eu não deixe... Na verdade, é quase impossível não deixar pontas soltas, né? Acho que só Jesus, só Deus lá na sua eternidade, para não deixar pontas soltas. Inclusive, só uma curiosidade, eu acredito que nós teremos a eternidade para desfrutar da sabedoria de Deus e não vai ser suficiente. Então, quem achar que vai ficar entediado no céu, não vai ficar. Porque para desfrutar de Deus, a gente precisa de uma eternidade. Muito bem, para a gente fechar, temos a nossa Santa Ceia ainda. A fé genuína em Jesus não é um fim em si mesma. Parece frase de livro de filosofia, mas eu vou deixar mais fácil. Nós não temos fé por ter fé apenas. Nós temos fé para uma finalidade. O que é isso? Efésios capítulo 2. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realização em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as pratiquemos. Eu já fiz essa ministração aqui especificamente sobre isso, mas só para deixar claro, fé e obras não são opostas, são complementares. A fé é a causa da nossa salvação.
e as boas obras são a consequência natural dela. Somos salvos pela fé, somente pela fé. Não dependemos de boas obras, mas a fé verdadeira sempre resulta em uma vida transformada. Certo? Nós não somos salvos por obras, mas fomos salvos para praticá-las, demonstrando nossa nova vida em Jesus. Lá, Tiago ensina que uma fé que não produz frutos visíveis não é verdadeira e nem viva. E por último, assim como a manifestação externa da nossa transformação interna, novo nascimento é a nossa transformação interna. A manifestação externa é o batismo. A nossa manifestação interna, que nós chamamos de fé, salta aos olhos através dessa manifestação externa, que é a transformação da nossa vida. A nossa crença intelectual que Jesus morreu, ressuscitou e um dia voltará, se manifesta através do ritual de Santa Ceia. Estamos aqui para lembrar que um dia ele morreu e ressuscitou. Então, se existe uma fé salvífica na sua vida foi transformada por Jesus para boas obras. Aí não venha me perguntar quais são as boas obras que Deus preparou para você. A minha luta, nos meus 32 anos, é descobrir o que Ele tem para mim. Então, para você, busque para você e descubra para você aquilo do porquê Deus te chamou. Deus te salvou para um propósito. Eu falei sobre isso em algum momento aí. Deus te chamou para um propósito. Deus te salvou para um propósito. Não foi em vão. Ele não te deu um dom da fé, de acreditar nele, de passar por N perrengues, de abrir mão de uma série de coisas simplesmente para nada. Para um fim em si mesmo. Não. Jesus te chamou, te salvou para você se derramar por Ele, para Ele e para um propósito que você sabe no seu coração. Tem muita coisa bagunçada no nosso coração, a gente precisa cavucar um pouco, mas você sabe o porquê Deus te salvou. Deus não te salvou para ser um enfeite de prateleira. Isso eu tenho certeza. Deus não te chamou porque Ele te quer numa prateleira lá no céu para fazer coleção de salvos. Não. Se Ele te salvou, se Ele te deu fé salvífica, é porque Ele precisa de você para alguma coisa. Precisa também é uma palavra muito errada, desculpa. Mas Deus conta com você e Deus te deu esse privilégio, certo? De estar envolvido na obra de salvação da sua igreja. Queridos, é isso, somente a fé. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.